Asterisco olá. Olá pessoal, espero que vocês curtam a leitura. Não deixam de se inscrever no canal para os próximos audiolivros. Deixem o gostei e escrevam nos comentários quais livros vocês querem que eu coloque aqui no canal. Pode ser de qualquer gênero. Boa leitura. Documento. Página 271 Marco 20. Página 255 Marco 19. Os Pássaros da Liberdade Título. Página 271 Marco 20. Sonhos e Pesadelos Título Nível 2. A primeira coisa que eles nos ensinaram no centro de realocação de Anaon foi como cantar o hino nacional. Todos éramos muito bons nisso. Afinal, era o tipo aptidão que nós todos éramos muito bons nisso. Afinal, era o tipo aptidão que nós, norte-coreanos, estivemos aperfeiçoando durante toda a nossa vida. O resto do trabalho foi muito mais árduo. Anaon, situado cerca de 65 quilômetros ao sul de Seul, significa Casa da Unidade. O campus, com seus prédios de tijolo vermelho e gramados verdes rodeados por cercas de segurança, foi construído em 1999 pelo Ministério da Unificação. Coreia do Sul, uma agência criada para preparar o país para o dia em que o Norte e o Sul forem de alguma forma reunificados. Seus programas são destinados a ajudar desertores em sua transição para uma sociedade moderna, algo que terá de acontecer em escala massiva se aos 25 milhões de habitantes da Coreia do Norte for permitido um dia entrar no século XX. A República da Coreia tinha se desenvolvido separadamente do Reino Eremita por mais de 6 décadas, e até a língua agora era diferente. De certo modo, Anaon é como que um acampamento para viajantes no tempo de uma Coreia das décadas de 1950. Página 272 Marco em 1960 que cresceram num mundo sem caixas eletrônicos, shopping centers, cartões de crédito ou internet. Os sul-coreanos usam muita gíria com a qual os norte-coreanos não estão familiarizados, e o inglês penetrou no vocabulário, chamado de Konglish. Por exemplo, uma bolsa, que em inglês é handbag, chama-se agora na Coreia do Sul handbagu. E shopping é silpin. Fiquei atônita quando soube que as pessoas faziam compras como divertimento. E havia muito mais. Impressora, scanner, salada, hambúrguer, pizza, clínicas. Para mim não se tratava apenas de um novo vocabulário. Eram palavras de código para minha entrada num mundo completamente novo. Era ao mesmo tempo confuso e estimulante. A equipe de Anaon tentava nos ensinar o máximo possível em 3 meses, antes que fôssemos liberados para nossa nova supercompetitiva, digitalizada e democratizada pátria. Assim que chegamos, nosso pequeno grupo de Tidal foi designado para integrar uma equipe. Grupo 129 recebeu uniformes casuais que consistiam em calças de moletom, camisetas, blusões e tênis, para usarmos durante nossa estada. Fora projetada tênis, para usarmos durante nossa estada. A instalação fora projetada para abrigar 200 desertores ao mesmo tempo, mas durante nossa permanência estava abarrotada com 600 residentes, todos mulheres e crianças com menos de 18 anos. Os homens adultos eram enviados para outra instalação. Dormíamos 4 ou 5 num mesmo quarto e comíamos numa cantina comunal. Página 273 Marco enquanto minha mãe e as outras mulheres adultas aprendiam como abrir uma conta no banco, usar um cartão de crédito, pagar aluguel e se registrar como eleitoras, eu me juntei a outros adolescentes e crianças em aulas que nos preparavam para o rigoroso sistema educacional sul-coreano. Primeiro, testaram nossos níveis de conhecimento. Eu tinha 15 anos, mas depois de ter perdido tanto tempo de escola, fui classificada segundo ano em matemática, e me saí ainda pior em leitura e escrita. Tinha de recomeçar toda a minha educação, desde o início. Muitos de nós encontramos dificuldades para adaptar a sala de aula. Ficar sentados quietos numa cadeira nos parecia desconfortável e nada natural. E as aulas eram às vezes desnorteantes. Nossos livros de estudo não empregavam mais os bastardos americanos como unidades para adição e subtração. Agora tínhamos coisas belas e coloridas, como maçãs e laranjas. Mas eu ainda não sabia a tabuada de multiplicação. E precisei de ajuda em coisas básicas, como o alfabeto latino. Além dos caracteres coreanos, o único alfabeto que eu conhecia era o que usávamos na Coreia do Norte para pronunciar palavras russas. Aprender um alfabeto novo parecia ser totalmente avassalador. Os instrutores passavam muito tempo nos ensinando sobre o mundo fora das fronteiras seladas da Coreia do Norte. Soubemos pela primeira vez que havia prósperas democracias pelo mundo inteiro, e que a Coreia do Norte era um dos países mais pobres do planeta e o mais repressor. Todos os dias, os instrutores desafiavam. Página 274 Marco crenças fundamentais que tinham sido incutidas em nossas cabeças desde que nascemos. Algumas correções eram mais fáceis de aceitar do que outras. Eu conseguia acreditar que Kim Jong-il vivia em luxuosas mansões, enquanto seu povo passava fome. Mas não podia aceitar que fora seu pai, o grande líder Kim Il-sung, e não os Yankees malvados ou os invasores sul-coreanos. Quem começou a Guerra da Coreia, em 1950. Por muito tempo, simplesmente me recusei a acreditar nisso. Assumir que a Coreia do Norte sempre fora a vítima da agressão imperialista era parte de minha identidade. Não é fácil abrir mão de uma visão de mundo edificada em si. Ossos e tão impressa em seu cérebro quanto a voz de seu próprio pai. Além disso, se tudo o que tinha sido ensinado a mim antes era mentira, como eu poderia saber se essas pessoas não estavam mentindo também? Era impossível confiar em qualquer autoridade. Em Anaon, aprendemos também algumas regras da sociedade na qual estávamos prestes a entrar. Por exemplo, os instrutores nos disseram que aqui não se podia bater em ninguém. Isso nos custaria muito dinheiro. E poderíamos acabar na cadeia. Para os garotos isso foi chocante, mas em mim repercutiu muito bem. Na Coreia do Norte e na China não havia leis como essa, e quando alguém me batia, eu nunca esperava que fosse punido. Pensava que eu não tinha escolha, porque era fraca.
Assim, esse sistema legal me pareceu muito atraente. Por defender as pessoas fracas daquelas que tinham mais poder. Eu nunca imaginei que pudesse haver tal conceito. Não sei se os outros desertores tinham o mesmo problema, mas para mim a parte mais difícil do programa página 275 Marco foi aprender a me apresentar em sala de aula. Quase. Ninguém sabia como fazer isso, e assim os professores nos ensinaram que a primeira coisa que se diz é o nome, a idade e a cidade onde nasceu. Depois cada um conta quais são seus hobbies, seu cantor ou ator de cinema preferido e, finalmente, pode dizer o que quer ser. Futuro. Quando fui chamada, congelei. Não tinha ideia do que era um hobby. Quando me explicaram que era alguma coisa que eu ficava feliz ao fazer, não pio. Imaginar tal coisa. Supunha-se que meu único objetivo era fazer o regime feliz. E porque alguém iria se importar com o que eu queria ser quando crescesse. Na Coreia do Norte não havia eu, somente nós. Essa atividade toda me fez ficar desconfortável e aborrecido. Quando a professora percebeu isso, ela disse: se é tão difícil, então nos diga qual a sua cor favorita. É. Novamente me deu um branco. Na Coreia do Norte, geralmente somos ensinados a memorizar tudo, e na maior parte do tempo só existe uma resposta correta para cada pergunta. Assim, quando a professora perguntou qual era a minha cor favorita, pensei muito em qual seria a resposta correta. Eu nunca tinha sido ensinada a usar a área do pensamento crítico de meu cérebro, a área que faz um juízo fundamentado da razão pela qual uma coisa parece ser melhor do que outra. A professora me disse: isso não é muito difícil. Vou dizer primeiro, minha cor favorita é cor-de-rosa. Qual é a sua? Cor-de-rosa. Eu disse, aliviada por ter finalmente dado a resposta certa. Página 276 Marco na Coreia do Sul, eu detestava a pergunta o que você acha? Quem se importaria com o que eu achava? Levou muito tempo até eu começar a pensar por mim mesma e compreender que minha opinião importava. Mas após 5 anos praticando ser livre, sei agora que minha cor favorita é o verde primavera e meu hobby é ler livros e assistir a documentários. Não estou mais copiando as respostas das outras pessoas. Acredito que meus professores em Anaon tinham as melhores intenções quando nos advertiram do quão difícil seria competir com estudantes que tinham nascido na Coreia do Sul. As conquistas acadêmicas deste país foram classificadas em primeiro lugar pelo índice Globe Pearson, uma escala que classifica o Reino Unido. 6º lugar e os Estados Unidos em 15º. Disseram-nos que os jovens da Coreia do Sul são tão obcecados por educação que estudam 7 dias por semana e queimam as pestanas em seu tempo livre fazendo cursos para ficarem à frente de seus colegas de turma. Ao N contar isso, a equipe de Anaon estava tentando assegurar que nossas expectativas de nos integrarmos nas escolas públicas fossem realistas. Mas no meu caso, estavam me roubando a esperança. Eu quase me senti como que desistindo antes mesmo de começar. Eu nunca soube que a liberdade poderia ser uma coisa tão cruel e difícil. Até então, eu tinha pensado que ser livre significava poder usar jeans e assistir aos filmes quisesse sem ficar preocupada com a possibilidade ser presa. Agora me dava conta de que tinha de pensar o tempo todo e isso era exaustivo. Houve momentos em página 277 Marco que me perguntava se não fosse a fome constante, eu não estaria melhor na Coreia do Norte, onde todos os meus pensamentos e todas as minhas escolhas já tinham sido cuidados não por mim, mas para mim. Estava cansada de ser tão responsável. Na China, eu era o ganha-pão que mantinha minha mãe viva. Agora eu supostamente deveria voltar a ser uma criança e eu não sabia como. Quando chegamos a Anaon, minha mãe e eu dividimos um quarto com outra mulher e sua filha, que tinha mais ou menos a minha idade. A mãe reclamava que eu era independente e madura demais, e disse que eu devia me comportar mais como criança. Mas eu não sabia o que isso significava. Por dentro eu sentia como se tivesse 1000 anos de idade. Eu detestava que as pessoas não gostassem de mim, e assim tentei agir de forma mais infantil com as mães e tentei me ajustar com os outros adolescentes. Não sei o quanto isso funcionou. Nós nos víamos todos os dias e fazíamos viagens de campo em grupo, mas eu me sentia muito sozinha. A equipe nos levou para um passeio em Seul, nos mostrou o Museu da Guerra e o Rio Han, e nos ensinou como comprar um bilhete e usar o metrô. Isso me deixou nervosa, com todo aquele barulho e aquelas máquinas, os avisos piscando, multidões em toda parte. Eu sorria e fingia estar prestando atenção. Por fora, era uma criança perfeita, mas por dentro eu fica agitada. Um dia eu estava do lado de fora da cantina, conversando com alguns norte-coreanos da minha idade. E um dos garotos fofocava sobre uma adolescente com uma criança. Não se pode confiar nas garotas norte. Página 278 Marco coreanas, disse um outro. Traficadas. Página 277 Marco uma criança. Não se pode confiar nas garotas norte. Página 278 Marco coreanas, disse um outro. Todas foram traficadas. Aí nem pode esconder isso. Não faço ideia do que você está dizendo. Eu lhe disse. Que tráfico é esse? Sempre que surgia o assunto China, eu tratava de afastá-lo daquela maneira. Minha mãe e eu nunca falávamos sobre o passado, nem mesmo entre nós duas. Olhávamos uma para a outra, compreendendo o que não estava sendo dito. Os pássaros e os ratos podem nos ouvir sussurrar. Minha mãe tinha seus próprios desafios nesse estranho mundo novo no qual estávamos prestes a entrar. Mas sua postura em relação a isso era melhor do que a minha. Para ela, cada dia em que não precisava lutar para sobreviver era um dia bom. Ambas tentávamos arduamente esquecer as lembranças ruins e seguir adiante. Eu queria apagar minha vida antiga, mas seu horror voltava a me visitar. Assim que eu adormecia,
Meus sonhos eram todos pesadelos, e em geral sobre o mesmo tema, a água flu. Em volta de mim e eu precisava fugir atravessando o rio. Sempre havia alguém me perseguindo, mas não importa o que houvesse, eu não conseguia fugir. Às vezes os pesadelos eram tão ruins que eu acordava gritando. Pesadelos eram tão ruins que eu levava alguns segundos para reconhecer o grosso cobertor de minha cama, para lembrar que estava em segurança, tinha sobrevivido, tinha saído de lá. Mas algumas vezes, mesmo no meio do dia, eu me perguntava se não estava ainda na Coreia do Norte, se tudo aquilo não era um sonho. Devo ter me beliscado umas 1000 vezes por dia. Pensava que poderia acordar a qualquer momento e ver que estava em minha velha casa em Esan, sozinha com página 279 Marco minha irmã, deitada no chão e olhando para a lua. Através da janela, nos perguntando quando nossa mãe voltaria com comida. Às vezes me beliscava com tanta força que me machucava e sangrava, porque eu precisava sentir dor para saber que minha vida era real. Às vezes o fazia só para ter certeza de que podia sentir alguma coisa. Dentro de mim perdurava um entorpecimento, como um frio companheiro a me observar à distância, incapaz de se integrar no mundo. Na Coreia do Norte não existe uma palavra para depressão ou estresse pós-traumático, e assim eu não tinha ideia do que era isso, ou se essa era a causa do meu sofrimento. O conceito de aconselhamento era tão estranho para mim que, quando me ofereceram um em Anawan, não soube do que estavam falando. Vi estudos recentes que indicam que quase 75% de desertores norte-coreanos recém-chegados à Coreia do Sul têm alguma forma de distúrbio emocional ou mental. Para mim, esse número parece subestimado. Todos nós em Anawan estávamos tentando agir como pessoas normais, enquanto por dentro a angústia de nosso passado e a incerteza quanto a nosso futuro nos estavam comendo vivos. Nos primeiros tempos da República da Coreia, desertores da Coreia do Norte recém-chegados eram tratados como heróis e normalmente recebiam grandes recompensas, subsídios e bolsas de estudo. Mas depois da fome da década de 1990, uma onda de refugiados começou a jorrar na Coreia do Sul, prejudicando o página 280 marco sistema de realocação. Na verdade, o número de desertores em 2009 foi o maior já registrado, com 2.914 novas chegadas. E agora, contrastando com os desertores quase todos homens altamente qualificados do passado, cerca 75% dos refugiados eram mulheres pobres das províncias do norte como minha mãe e eu. Ao longo do tempo, os pacotes de restabelecimento tinham se tornado menores e mais restritivos. Mas ainda eram nossa tábua de salvação, enquanto nos adaptávamos a nosso novo lar. Em 26 de agosto de 2009, a Anawan ofereceu uma festa de formatura para os membros do grupo 129. Minha mãe e eu ganhamos documentos de cidadania da República da Coreia. Varreu-me um sentimento de grande alívio. Pensei que tínhamos passado pela prova final em nosso caminho para a liberdade. Mas assim que passamos pelos portões de Anawan, comecei a sentir falta dela. Eu estava agora no país das escolhas, onde os supermercados tinham 15 marcas de arroz para escolher uma delas, e eu já estava querendo voltar para um lugar no qual me dissessem o que fazer. Assim que nos instalamos em nossa nova vida, descobri quão penosa a liberdade podia ser. Minha mãe e eu ganhamos um pacote de restabelecimento para moradia e outras despesas no valor aproximado de 25 ou 234 dólares para os próximos 5 anos. Pode parecer muito dinheiro até se considerar que isso é o que a maioria das famílias sul-coreanas recebe em um ano. Os desertores têm de trabalhar muito para alcançar o nível da média dos cidadãos, e muitos deles nunca conseguem. Disseram-nos que poderíamos conseguir um pouco mais de página 281 marco dinheiro se concordássemos em morar fora da abarrotada capital, e então minha mãe e eu aceitamos o arranjo e fomos enviadas a uma pequena cidade industrial, Asan, a cerca de 2 horas de trem ao sul de Seul. Nosso apartamento fora designado para nós e pago pelo governo. Foi aberta uma conta de banco para minha mãe, e ganhamos um estipêndio único para começarmos nossas vidas. Mas não o recebemos todo de uma só vez. Sabia-se que alguns atravessadores chineses iam atrás de desertores na Coreia do Sul para cobrar o dinheiro que estes lhes deviam. E havia charlatães sul-coreanos que enganavam os desertores e levavam o dinheiro de seu restabelecimento. Isso acontecia muitas vezes porque os norte-coreanos recém-chegados eram ingênuos demais em relação aos fatos da vida. Na Coreia do Norte não existem contratos escritos. Assim, em Anawan, eles viviam nos dizendo que tudo neste mundo acontece no papel, e uma vez que se assina algo, você se torna responsável por aquilo. Não? Pode mudar de ideia. Mas os velhos hábitos são difíceis de quebrar, e os novos são difíceis de aprender. Por isso, o governo imaginou que se os pagamentos que recebemos fossem um pouco esticados, pelo menos não poderíamos perder tudo de uma vez. Mas se eles vissem como nos instalamos em Asan, teriam se dado conta de que, de qualquer maneira, minha mãe e eu não tínhamos muito a perder. Nosso conjunto habitacional estava pendurado num morro nos limites da cidade, a uma pequena distância a pé de algumas lojinhas e de um ponto de uma linha de ônibus que levava a lugares mais populosos. Os aluguéis página 282 marco eram muito baixos, e nosso prédio estava cheio de inquilinos que recebiam ajuda do governo, inclusive pessoas muito idosas e deficientes que não tinham família que cuidasse delas e várias com distúrbios mentais que deveriam estar num asilo, e nós morávamos em uma kitnet, com uma esteira que servia de cama e uma sacada para depósito. O prédio era cheio de baratas, pessoas urinavam no elevador e no saguão, e havia um maluco no apartamento ao lado do nosso que gritava todas as horas do dia e da noite. Felizmente, nossa vizinha do outro lado era uma velha senhora muito gentil que nos deu uma tigela de arroz e
Alguns pratos bem bonitos que ela não queria mais. Compramos uma geladeira pequena numa loja de segunda mão. O resto de nossa mobília veio de uma ilha de grama e concreto no meio do estacionamento, que os inquilinos tinham transformado em depósito de roupas e objetos caseiros descartados. Minha mãe e eu não acreditamos quando tivemos a sorte de achar lâmpadas, utensílios de cozinha, um colchão usado e até uma pequena TV. Tinha sempre gente chegando e gente indo embora, e assim havia muitos tesouros novos a cada semana. Chegamos à conclusão de que esses sul-coreanos jogavam mais coisas úteis fora do que os chineses. Outra coisa muito boa na Coreia do Sul eram as frutas que podíamos comprar nas lojas. Na Coreia do Norte, laranjas e maçãs eram luxos inimagináveis, e assim, minha mãe adorava comprá-las e descascá-las para dividirmos entre nós. Ela tivera uma vida muito difícil, mas sempre conseguia encontrar algo pelo qual sentir-se grata. Podia até mesmo encontrar humor na maioria das páginas 283 marco coisas, inclusive nela mesma. Por exemplo, página 284 marco 21. Uma mente ávida título nível 2. Página o que aos uma lá na conhecemos e um sempre está. Página 282 marco mas sempre conseguia encontrar algo pelo qual sentir-se grata. Podia até mesmo encontrar humor na maioria das páginas. Estávamos sempre cometendo erros com produtos que não está. Página 282 marco grata. Podia até mesmo encontrar humor na maioria das páginas 283 marco coisas, inclusive nela mesma. Por exemplo, estávamos sempre cometendo erros com produtos que não conhecemos, e uma vez minha mãe aspergiu meu perfume na boca, pensando que era um spray bucal. Quando parou de se engasgar e de me xingar, ela caiu na gargalhada. Não conseguimos parar de rir até as lágrimas escorrerem em nossos rostos. Uma noite, pouco depois de chegarmos a Asan, acordei ao som da risada de minha mãe. O que foi, uma? Eu disse. O que é tão engraçado? A geladeira, eu amei, disse ela. Acabei de ouvir ela ligar sozinha. Página 284 marco título nível 221. Uma mente ávida.